Primeiramente, eu quero agradecer, Van, nossa parceira aí, enfim, que a gente tem acompanhado e para além de uma grande executiva e empresária, tem se tornado uma grande porta-voz desse mercado, palestrando pelo Brasil afora, enfim, e sendo uma figura super importante para o marketing brasileiro. E o Fê, que a gente já fez inúmeras campanhas com ele está estrelando agora uma campanha nossa de IOPRO, e tem sido um sucesso. É até fácil defender o Fernando, porque quando passa pelo disaster check, dá sim em tudo. Então, é muito fácil de trazer isso para as marcas. Quero agradecer a presença de vocês, enfim, deixar vocês se apresentarem e depois vou começar o nosso papo. Van, comece. Boa. Obrigada, Flávio, pelo convite. Fê, sempre um prazer, né? Estar junto mais uma vez. Obrigada a todos por estarem aqui, para a gente bater esse papo. Na verdade, já fui muito bem apresentada. Acho que a minha ideia aqui é poder compartilhar com vocês um pouquinho a realidade. Acho que a gente fala muito, às vezes, do que é o que a gente desejaria que fosse campanhas, globalização, tropicalização, mas falta praticidade. Então, a minha ideia é trazer para vocês os bastidores mesmo, de como que foi a gente... E tem bastidores, né? Tem muitos bastidores. Fê, na sua bio do Instagram, tem palestrante, ex-atleta, jornalista, 1001 facetas. Qual dessas facetas você tem gostado mais hoje em dia de atuar? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Também fiquei super feliz com a oportunidade da gente poder trocar essa ideia, falar daquilo que a gente vive, né, o dia inteiro. Né? A gente está vivendo isso a todo momento. E de certa forma, eu me considero sim um cara multitask, né? Já passei por muitas coisas em relação à nossa área da criação de conteúdo, mas também do outro lado do balcão, porque antes eu era gerente de projetos também, antes de ser um criador de conteúdo, de me tornar uma pessoa pública, eu gerenciava projetos, captava recursos, enfim, para as ONGs lá no Rio de Janeiro, onde eu morava. Então, já estive dos dois lados, consigo trabalhar em diversas pontas, né? Mas eu acho que, de todas essas que você falou, é vida. Porque, assim, é o que eu estou vivendo, sabe? Assim, o que é mais importante? É o Fernando ex-atleta? É o Fernando criador de conteúdo? É o Fernando palestrante? É o cara do basquete, da NBA? Não, cara, é minha vida. Então, acho que é um pouco por aí. Então, tudo aquilo que eu tenho falado ali é o que eu estou vivendo. Se é um dia bom, se é um dia ruim, as pessoas estão vendo. Então, não tem algo que hoje fala, não, vou me dedicar à carreira do palestrante. Não, cara, eu vou cada vez ser melhor, ser o Fê Medeiros melhor do que ontem, sabe? Então, tenho feito isso. Muito bom. E as marcas cada vez mais têm buscado esses perfis multitask mesmo, né? E eu acho que é o perfil que a gente gosta de apresentar para os nossos parceiros. Bom, gente, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre os desafios das marcas em tropicalizar campanhas que vêm de fora, né? A gente entende que muitas multinacionais criam projetos fora do Brasil e, às vezes, enfrentam dificuldades em trazer isso, a brasilidade, a cultura, os desafios de creators. Eu quero até que a Van conte um pouco mais sobre isso, porque o mercado de influência no Brasil é diferente do mercado de influência de todo mundo. Você, hoje, numa posição de liderança dentro da Danone, como que Global entende o cenário da Creator Economy no Brasil? Boa. Acho que, primeiro, para contextualizar a todos, eu sou a Head de Marketing e Inovação de IOPRO. Acho que todo mundo conhece e consome. Corpus e Silk. Então, eu tenho, abaixo de mim, vários globais. Né? Quem aqui é marqueteiro, lida com global? Só para eu entender. Boa. Flávio, acho que é uma pergunta muito interessante. Assim, eu estou há 20 anos trabalhando com marketing e, basicamente, 100% deles em multinacionais. E é muito impressionante ver a evolução e como a gente ganhou relevância dentro dos globais, a partir também da evolução do nosso mercado de comunicação, da evolução do nosso mercado de influência. Então, hoje, por exemplo, eu já não preciso justificar o porquê existe no meu plano de marketing uma linha de influenciadores, uma linha de creators, né? O que, há pouco tempo atrás, não acontecia. Eu precisava justificar o porquê, por exemplo, eu vou deixar de investir em televisão para investir em creator.
né? Geralmente, eles tinham a ideia do um funil, né? Então, você precisa ter a cobertura na TV. Se você tem a cobertura na TV, você vai para a cobertura do digital. Se você tem a cobertura do... né? E acho que fala-se tanto de Brasil, fala-se tanto dos nossos creators, que agora é muito mais fácil, né? Então, hoje, assim, o mercado que mais se aproxima assim, da gente nos cenários que eu vivo é Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem uma economia da influência muito forte. Mas acho que respondendo de forma muito direta, assim, hoje eles entendem a importância graças ao trabalho, né, dos creators e de toda a comunidade. E o Brasil acaba virando case dentro da companhia, muito, né, nesse universo. Muito. Assim. A gente... E o Pro trabalha com influência já há muito tempo. Então, o Fê está com a gente há 6 anos. Indo para o 6º ano, é isso aí. E a marca tem 7. Né? Então, também, assim, é uma marca que acredita na construção de longo prazo da influência. A gente não acredita muito... a gente acredita numa parceria. E acredito que... Repete a pergunta, por favor. Eu estava te perguntando desses desafios. Eu estava te perguntando desses desafios do global de trazer o Brasil como referência nesse universo. Ótimo, lembrei que eu ia falar, gente, desculpa, né, quinta-feira, quarta-feira, nem sei que dia a gente está. Sim, assim, e o Pro trabalha com influência há muito tempo. E graças ao trabalho que a gente fez com influência, hoje existe uma plataforma global de influência para o Pro, e que veio do Brasil. Muito bom. Enfim, de fato, é validar um case a partir de uma plataforma, de um projeto, isso é muito relevante. Fernando, você está indo para o 6º ano de parceria com o IoPro. Eu acho que só chega nesse estágio quando, de fato, você mais do que gosta e consome o produto, mas você consegue viver esse lifestyle da marca. Assim, é o tipo de parceria que você gosta de fazer, parceria de longo prazo, enfim, você como ex-atleta e um cara de lifestyle, tem tudo a ver com você. Como que você coloca isso no seu dia a dia para que fique orgânico? Perfeito. Eu fui o primeiro creator, né, de IoPro. Então, eu vim acompanhando também esse desenvolvimento da marca, assim como a marca acompanhou o meu desenvolvimento, né, como criador, enfim, como influenciador. E é lógico, assim, se tem algum criador de conteúdo aqui, entende que quanto mais projetos de longo prazo você participa, você só tem pontos positivos, né? Porque você ganha identidade com a marca, identidade com quem está te acompanhando. As outras marcas também te enxergam como um cara, se ele está ali há tanto tempo, algo ele deve estar entregando. Então, isso também abre caminho para outras marcas. Então, assim, lógico que eu prefiro contratos mais longos, né, duradouros, porque a relação fica muito real. Ela me entende, a marca me entende. E, às vezes, a gente fala muito do criador de conteúdo entender a marca, entender o briefing. Mas, quando a marca entende o criador de conteúdo também, é fundamental para que saia algo orgânico, positivo, bonito e real, que é o que as pessoas querem. A gente fica muito nessa. O criador de conteúdo entende o briefing para se identificar a marca, mas a marca tem que olhar e falar, caramba, eu enxergo esse cara como parte do meu negócio. É um caminho inverso que poucas pessoas pensam, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos, é um dos pilares da nossa relação, Fê Medeiros e IoPro. Van, e na visão da marca, nesse caso, assim, até onde vocês dão essa liberdade para que a marca entenda o criador de conteúdo? O Fê pode contar. A gente foi para Madrid recentemente, numa viagem de influência, que acho que a gente vai falar um pouquinho. E aí os embaixadores, né, chegavam, mas o que a gente tem que fazer? Né? Seja você. Eu falava assim, gente, eu preciso que vocês falem que o Pro fortalece e recupera o músculo das pessoas, que a gente tem um embaixador global, que é o Carlos Alcaraz, e que ele é sinônimo de superação e performance. O jeito que vocês vão contar isso é o jeito que conversa com a comunidade de vocês. Né? Então, assim, claro que tem o que fazer e o que não fazer, algumas regrinhas, principalmente quando a gente fala de alimentos, a gente tem regras regulatórias que a gente precisa seguir, mas a gente enxerga como crucial. Tem uma das nossas embaixadoras, que é a Ju Mamute. Acho que vocês devem conhecer. Gente, eu não entendo metade dos conteúdos dela. Mas eu falo, cara, deve ser legal, assim, porque... A comunidade gosta, né? A comunidade gosta. Então, assim, acho que o recado que eu dou além da liberdade, o marqueteiro precisa parar de fazer marketing para ele mesmo.
não é para você. Não é o que você gosta. Não né? é o que você gosta, né? Então, a gente precisa entender o que é o público do creator gosta. Muito bom. Vanessa, você contou um pouco do Alcaraz. Vocês lançaram essa campanha há umas 3 semanas aqui no Brasil. Qual que é o desafio de ser uma líder de marketing de uma marca que lança um projeto com um atleta do tamanho do Alcaraz em um Brasil que o tênis não é o principal esporte? Como que vocês receberam essa informação do global e falaram, meu Deus, eu agora tenho um iceberg na mão, o que eu faço com isso? Eu vou contar uns bastidores aqui, primeiros bastidores. Há uns 8 meses atrás, o Global me chamou e falou, eu preciso conversar com você. A gente testou uma campanha e a gente, wonder why, a gente está tentando entender o porquê que não performa no Brasil. Eu falei, eu não estava sabendo de nada ainda. Aí eu fui, de repente, eu vejo, né, o vídeo, um jogo de tênis, e aí meio que a bola, o tenista erra, né? E aparece o Carlos Alcaraz, enfim. Mas o brasileiro e o público da pesquisa era todos os consumidores de produtos lácteos, não rejeitadores de proteína, classe AB, ou seja, ABC, ou seja, muita gente. Gente, obviamente, as pessoas não entenderam quem é Carlos Alcaraz. O brasileiro médio não sabe quem é Carlos Alcaraz. O brasileiro médio não sabe que se a bolinha pingar 3 vezes, está errado, né? E ali a gente começou um grande trabalho de tropicalização, tá? De mostrar para o global do que é o Brasil, do que é o brasileiro classe A, B, o que é o tênis, né? E o meu papel ali era... E aqui, gente, acho que é outro ponto bem prático para quem trabalha com o global. Não adianta você ir contra o global, ele sempre vai ser mais forte que você. Então, não tem como competir, né? Não tem. Então, o ponto é, como que você encontra um meio termo que funcione para o global e que funcione para você, né? No nosso caso, eu fui ali entender o porquê que eles tinham escolhido o Carlos Alcaraz. Eu fui a fundo, quis entender. E ali eu entendi que a figura do Carlos Alcaraz não tinha sido escolhido apenas porque ele era um rising star, um atleta em ascensão, que milhões de audiência. Ele foi escolhido porque ele era um sinônimo de superação, ele era um sinônimo de performance. Falei, isso o brasileiro entende, isso o brasileiro gosta, isso o brasileiro se conecta. Então, eu fui ali entender quais eram os elementos daquela estratégia que se conectavam com o brasileiro, né? E foi ali que a gente teve e aqui eu também tenho que dar o mérito para o meu global, que também me deu liberdade, né? Eu acho que essa é uma construção de uma relação de confiança, que, para a gente, a tradução dessa campanha não foi tanto sobre o Carlos Alcaraz, né? Tanto é que eu falava muito para eles, eu falava, gente, não é sobre o Alcaraz, é sobre superação e performance, né? Então, a gente trabalhava todos os códigos para que transparecesse isso. Então, ali, a gente... eles tiveram lá o anúncio dele como nosso Chief Progress Officer. Também o brasileiro médio não vai entender. Então, ele é mais um dos embaixadores que vão estar junto com os nossos embaixadores nessa jornada. Porque para o global ele veio como CPO do projeto. Ele veio como CPO. Como CPO. Ele veio como CPO. Aí, aquilo de novo, não adianta brigar. No filme lá de 15 segundos, coloquei o CPO. Beleza. Mas, com eles e em todos os outros pontos de contato que eu tenha mais liberdade, eu trazia a linguagem local. Perfeito, muito bom. Fernando, para o lançamento dessa campanha, vocês viveram uma experiência agora em Madrid, de conhecer o Alcaraz, de viver uma experiência de corrida. Como que foi essa experiência para a marca IoPro? A Vanessa falou muito disso, porque o briefing era não ter briefing, obviamente com alguns don'ts, mas era viva essa experiência, vamos falar de performance, de evolução. É o briefing dos sonhos esse, né? E o projeto dos sonhos. Então, a gente fez uma viagem, a gente passou alguns dias em Madrid, com a oportunidade de também trocar ideia entre nós, embaixadores, né, com a Van, enfim, com um time também da M-Field que estava lá com a gente. E é interessante porque, assim, quando ela fala sobre essa história da superação, é porque dentro dessa nossa campanha, dessa nossa estratégia, era que cada um falasse sobre algum desafio que quisesse concluir nos próximos meses.
E aí veio os insights da superação, do que eu preciso fazer para ter o meu progresso, para evoluir. Esse foi um ponto-chave, porque aí já caiu a ficha onde cada um teve que estabelecer as suas metas. Então isso foi muito legal, já deixou claro pra gente o que ia acontecer. Por favor, oficializar a sua meta? Cara, eu tô com medo dessa meta. Não, mas tá? agora a meta aí. sua meta está assinada pelo Alcaraz. Agora você vai se verdade. comprometer com todo mundo aqui. Eu sou um atleta, ex-atleta de basquete, né? Então o meu esporte é um esporte coletivo, ok? Mas é um esporte de explosão, né? Eu corro um pouquinho e paro, corro um pouquinho e paro. Mas eu sempre corri. Eu sou professor de educação física de formação, gosto de musculação. Corro meus 5 quilômetros, porra. Meus 6 quilômetros, meia horinha e tô feliz. Aí agora me botaram para correr 21 quilômetros. Então, Essa foi a meta que você se comprometeu. Na verdade, eu sou o culpado, porque eu escolhi também, né? Eu poderia ter falado 6, 8. E aí a gente tá... treinar agora e me superar, que é isso que a gente está buscando na campanha, para que eu faça uma corrida de 21 quilômetros até o final do ano, ali, enfim, estou nesse processo de relação. Então, com isso claro para a gente, foi mais fácil desenvolver o conteúdo, né? A gente conseguiu compartilhar momentos, conversar e gravar conteúdos entre nós, embaixadores, com isso em mente. Estar também com o Alcaraz foi legal, porque, né, cara, é o Alcaraz. Eu sou do esporte, então eu conheço o Alcaraz. Eu falei, cara, será que o cara vai receber bem a gente? Se ele vai estar sorrindo? Se ele vai estar num dia bom? E, enfim, um monte de coisa. E aí foi super legal, porque a gente pôde, além de ele receber a gente nessa corrida, né, na chegada, a gente teve um momento ali, os seus um minuto e meio, cada um com ele, trocando uma ideia. E aí ele falou, né, em português com a gente, assinou esse meu compromisso. Então, transcende um pouco a história do embaixador global intocável, né? Os embaixadores do Brasil estiveram com ele, todos compartilharam conteúdos com ele. Então isso faz com que essa humanização desse cara, que talvez o brasileiro médio não conheça, através da gente, abra essa porta para falar, putz, esse cara está aí por causa dos 21 que o Fernando tem que correr, porque a Patrícia quer manter o padrão dela, porque e aí, a por Bruna aí vai. quer correr 100 e... A Bruna ela é ultra atleta. 136. A menina vai correr 136 quilômetros. Como? De carro, talvez. Mas deixa eu só colocar um ponto que é importante para os marqueteiros que estão aqui. Não pensem que foi um conteúdo mega produzido, tá? A gente estava com um celular, com um iPhone, filmando. E é justamente... E foi proposital, justamente pelo que o Fê falou, porque a gente queria trazer essa proximidade. Então, acho que esse é um ponto importante também, porque às vezes a gente imagina que precisa de uma mega produção... E os resultados foram incríveis, assim, milhões. A taxa de engajamento superou a nossa taxa de engajamento média. Sabe, todos os KPIs lá que a gente coloca, a gente bateu com um iPhone. E o microfoninho. Microfone de lapela. Exato. Mas aí eu acho que juntou a experiência, o conteúdo orgânico, né, a liberdade criativa que eles tiveram. E você contou um pouco da experiência com o Alcaraz, mas essa pergunta para os dois. Vocês também tiveram contato com influenciadores dos outros países. O que vocês sentiram de diferença? Enfim, o que vocês sentiram de afinidade? Como que foi essa experiência? A primeira coisa, que a hora que a gente chegou... Era um evento, gente, tinham influenciadores de 22 países para correr uma corrida de 5K, onde, no final, ia ser uma surpresa, o Alcaraz ia estar recebendo eles no pórtico de entrada. Carlos Alcaraz mesmo, em pessoa. Os nossos influenciadores sabiam, porque eu sou péssima em guardar segredo, e eu tinha que convencer eles a irem para Madrid. Como se fosse difícil, bem, né? Que eu não sabia, mas... Mas foi um evento, esse evento tinha eram mais de 70 creators. A primeira coisa, a hora que a gente chega, bizarro, parou. Tipo, a energia, a nossa animação, a forma com que eles estavam engajados, eles pegavam os produtos e tiravam fotos e produziam, né? Então todo mundo ficou olhando assim, do tipo, cara, né? Eu acho que a nossa relação foi muito passional. Acho que essa é a diferença. Você via claramente o amor deles pela nossa marca, né? É muito legal isso, porque eu também pensei exatamente nisso. O que você falou agora é o que eu estava pensando em falar. Assim, quando nós chegamos, é diferente. O brasileiro, quando chega, é diferente. A gente sabe disso, não tem para ninguém. E aí, quando a gente chega, né, éramos 4, né, embaixadores,
E aí a gente já chega, as pessoas já começam a olhar para a gente, e aí já começam a perguntar, é do Brasil, e a gente falando português, as pessoas já chegam, e aí a gente brincando e tal, todo mundo falando. Quando eles começam a perguntar, o que você faz no Brasil, o que tal, não sei o que, começa a interação, e é uma coisa que me choca, até quando eu viajo com a NBA para os Estados Unidos, que, né, assim, são muitos creators lá também, a Creator Economy lá é gigante, eles ficam chocados com o número de seguidores que a gente tem. Isso é bizarro. Porque, assim, eram 70, 80 creators lá, mas os creators da França, eles possuem 40 mil seguidores. E, assim, é o auge, é uma parada muito bizarra. Quando ele abre o Instagram da gente e vê milhões de seguidores, eles ficam chocados, é bizarro. E lá nos Estados Unidos, quando eu faço com a NBA os meus projetos também, é a mesma coisa. Eu falo, como assim você tem 2 milhões de seguidores? Então, assim, isso mostra a força do Brasil, a força de comunicação que o Brasil tem. Então, eles ficam, assim, querendo saber de tudo. Como é que a gente faz? O que a gente posta? O que a gente trabalha? Os caras me mandam DM até hoje. Tem vários me mandando DM até hoje. E aí, tudo bem? Vamos fazer collab? Vamos não sei o quê? Porque eles ficam loucos com a quantidade de... não só engajamento, mas a forma que a gente se comunica com a nossa audiência, sabe? Assim, então, isso é uma coisa impressionante e eles ficam loucos com o brasileiro. É muito legal isso. E como que o global recebe isso? Assim, a gente sabe que eles entendem que o mercado brasileiro é diferente, mas eles conseguem sentir essa energia para além dos números. Eu quero entrar um pouco na parte de dados depois com você, mas eles conseguem sentir essa afinidade, esse engajamento para além dos números de rede social? Conseguem. Flá, eu acho que eu realmente tenho, acho que sorte, mas também foi um trabalho de construção aí de quase 1 ano com eles. E isso é algo que eu sempre faço. Eu tento, tipo, aculturar os meus globais. Eu mando uma reportagem ali, um estudo aqui, e vou ali aculturando para eles irem entendendo. O meu global, por exemplo, eu tenho uma parisiense, uma executiva do Egito e uma do Afeganistão. Culturas completamente diferentes. Culturas completamente diferentes, né? E o meu GM do Brasil é português. Então, assim, a gente achar... Eu sempre falo isso para o meu time, o interesse é nosso, que eles entendam. Eles não vão entender, eles cuidam de todos os países. Então, acho que eu tenho esse trabalho de aculturamento que eu vou fazendo. E, por exemplo, vou dar um exemplo do quanto que eles entendem a sutileza. A campanha, o mote de GeoPro, o novo mote, é Feed Your Progress. Tem a palavra progresso. O Carlos Alcaraz ia ser anunciado como Chief Progress Officer. A palavra progresso no Brasil, ela ficou muito politizada, né? Então, eu precisei explicar essa sutileza e eles entenderam. E no caso dos creators, foi tão legal que eles chegaram para mim no dia e falaram assim, olha, eu vi o conteúdo do Fê, eu vi o conteúdo da Bruna, e eu acho que a gente pode captar a imagem assim, assim, assim deles. O que você acha? Então, existe uma troca muito grande, né? E outra coisa que para mim é fundamental é a gente trocar entre os países. Então, por exemplo, também eu venho trocando com outros países para entender como eles fazem também. Tem esse intercâmbio entre os managers dos países, sobre o que funcionou, o que não funcionou e tudo mais? Exatamente. No caso dessa campanha específica, acho que alguns países, por exemplo, trabalharam com de trazer o que seria aqui, por exemplo, os heads de assessoria de corrida, os professores de assessoria de corrida. Então, eles priorizaram a questão da credibilidade na corrida, da credencial na corrida versus o engajamento. Então, isso me faz pensar, será que depois, no próximo, a gente não poderia... Consegue trazer isso e importar essa ideia. Exato. Legal, legal. Vanessa, o que é o sucesso dessa campanha para você, para além dos números, que você já me contou um pouco do engajamento, mas você abrindo a sua campanha de apresentação desse resultado, o que é o protagonismo do sucesso desse projeto para você? Para mim foi... A gente teve uma collab com o Carlos Alcaraz, né? Isso vai até quando? Só para... Pode falar? Posso. É uma parceria inicialmente de 3 anos com ele. E ele vem para o Brasil em algum momento? Isso eu não posso falar. Beleza, mas eu já sei. Eu tentei puxar. Fernando já sabe. Não sei não.
Eu acho que, para mim, a minha métrica de sucesso foi quando a gente fez duas collabs com ele. No primeiro post, a gente teve a participação de 5%, 7% de brasileiros nos comentários. Aí a gente teve toda a campanha. No último post, a gente subiu para 15%. E vindo dos creators. A gente conseguiu ver isso. Então, eu sei que ainda é métrica, mas, para mim, mostra que a gente conseguiu que o Carlos ganhasse relevância dentro de um público que talvez ele não tivesse, que ele fosse notado num público que a gente não tivesse. E, além disso, eu acho que uma métrica de sucesso interna foi que o Brasil, né, ele foi um país, dos 22 países que estavam lá, foi o país que mais entregou o resultado, que foi impecável, que teve ali um pensamento de execução de ponta a ponta. E, com isso, eu consegui construir mais uma ponte com o meu global. Né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, nisso. Você teve o intercâmbio de audiência, enfim, e o sucesso do global. Fernando, no seu olhar, você conhecendo a sua comunidade e a sua audiência, como que eles receberam esse projeto, a sua participação, a sua relação de longo prazo com o IOPRO? Então, foi muito legal porque esse é o meu 6º ano, né, como embaixador da IOPRO. E aí, no final do ano passado, no final de 24, durante o período da nossa renovação, IOPRO passou também por uma reestruturação de ideias até, né, de posicionamento, vamos dizer assim, para chegar nessa campanha hoje, que depois daquele momento ali do finalzinho, outubro, mais ou menos assim, setembro... Foi quando eu cheguei, eu falei, para tudo que eu quero entender o que está acontecendo. Aquele momento ali eu falei, vou renovar meu contrato de novo. Aí vem a Vanessa e fala, não está renovado. Aí eu falei, tá. Aí reestruturou. Então eu fiquei um tempo até assim, de forma orgânica eu estava até consumindo ali, porque era uma parceira de longa data. Mas o meu público não estava vendo eu efetivamente com o IOPRO o tempo inteiro. Quando ressurge novamente essa campanha, e aí eu volto a falar mais de forma planejada sobre o IOPRO, e com o Alcaraz sendo esse head dos embaixadores, vamos dizer assim, eu trago de volta todas aquelas pessoas que o tempo inteiro me mandam direct, estou comprando, compro por sua culpa, você é o culpado de eu gastar dinheiro, e não sei o quê. E aí volta de novo essa comunidade a falar de forma orgânica, porque eles sabem que eu estou ali há muito tempo. Então, isso é interessante para que, aquele papo, né, na primeira pergunta que você me fez, deles entenderem que eu faço parte dessa família. Não é porque eu só fui lá conhecer o Alcaraz e ponto final. Tem uma história para trás. Tanto que quando eu volto, assim, depois dessa nova estratégia de IOPRO, a gente foi trocar uma ideia lá na Danone, e eu também fiquei muito feliz quando falaram assim, e eu perguntei, por que vocês me trouxeram de volta? Por que renovaram mais uma vez? E a palavra que ficou era legado. E isso, para mim, marcou muito. É muito importante para mim ver como uma marca enxerga que eu deixei um legado. Eu fui o primeiro, eu estava lá desde o início. Então, essa história está sendo bem contada. Então, o meu público entende isso, sabe? Então, cada vez mais a gente está próximo ali, eles participando comigo desse IOPRO, sabe, assim, esse lifestyle IOPRO. Sim. E eu acho que é a prova social de que, de fato, um conteúdo assertivo com um creator assertivo mexe ponteiro de vendas, né? Obviamente, a gente está dando os exemplos aqui dos prints do cara que compra, apoia o novo sabor, mas é saber que, quando a comunidade compra, de fato, ele consegue consumir aquele produto. Vanessa, além desses 4 embaixadores, essa campanha ela vai ter micro-influenciadores espalhados no Brasil inteiro para criar essa ideia de que todo mundo consome IOPRO, né? Como que você vê o papel de UGC, micro-influenciadores, dentro dessa estratégia que a gente está falando de um dos maiores atletas do mundo, 4 embaixadores brasileiros e milhões de brasileiros falando de IOPRO? Legal. A gente construiu, né, uma estratégia bastante tradicional, né? Não é nada disruptivo, mas, basicamente, a gente, além do embaixador global, dos 4 embaixadores locais, a gente tem uma estrutura de macro-influenciadores, vamos chamar assim, que aqui, sim, a gente traz muito ali a especificidade do esporte. É o corredor mesmo ali, o velocista, a gente traz ali a credencial que a gente precisa para beber, né? Eu sempre provoco o meu time que o que a gente vai emprestar desse influenciador e o que a gente vai dar. Né? Então, o Fê, a gente tem essa questão do legado, né? Você tem a questão também, né, do lifestyle, das associações que as pessoas fazem com ele.
Então, essa turma dos macros é realmente para a gente conseguir beber dessa credencial forte do esporte. E aí, agora, pela primeira vez, a gente está trabalhando com os UGCs, os micros, que aqui, para mim, é essencial, não só para aumentar a frequência, impacto, número de visualizações, mas para a gente ter uma estratégia regionalizada. Né? Quando a gente fala de Brasis, a gente não pode assumir que os Brasis são São Paulo, Rio. Né? Então, para a gente, essa estratégia de micro e UGCs vai ser para a gente chegar com mais autenticidade a regiões que hoje eu não estou sendo autêntica. Né? Eu não estou levando a minha marca com autenticidade. Então, para mim, essa é a principal importância. Perfeito. Fernando, se falando dos seus projetos especiais, o quanto a marca te dá essa liberdade de você desenvolver um projeto e falar assim, olha isso aqui, faz sentido, meu plano de segundo semestre é esse, para além dos conteúdos que você já tem programados com ele? Isso, assim, eu sempre fiz isso com a EOPRO, dentro do planejamento que nós tínhamos de estratégia de conteúdo a cada ano, né? Sempre vão aparecendo oportunidades, né? Diante das coisas que eu vou criando, ou até do momento específico, ou de algo viral, ou de uma trend que apareceu, enfim. Há sempre essa conversa e essa... a gente coloca essa lupa, sabe, para enxergar onde é que está. Eu acabo, como sou esse cara multitask, que você, né, também falou, Flávio, eu acabo participando de muitos projetos. Eu tenho muitos projetos, muitas ideias. Então, eu circulo no basquete, eu circulo na musculação, eu circulo na corrida, eu circulo no, lifestyle familiar. Então, eu acabo circulando em muitos segmentos e sempre aparecem projetos. E o EOPRO sempre escuta, e o EOPRO sempre participa, e o EOPRO sempre apoia quando surgem essas possibilidades. Então, assim, é uma das principais marcas de associação à imagem feminina. Se você... existe lá a NBA, que todo mundo sabe, beleza? Cara, existe o EOPRO e existe hoje mais uma ou duas marcas que estão sempre comigo, que é uma identidade muito real. Então, EOPRO, para mim, é um dos principais parceiros, não só comerciais, mas de vida. Lembra aquele dia que eu falei sobre a pandemia, que a gente teve um super projeto na pandemia e quem fez comigo foi EOPRO, por exemplo. Então, assim, é um parceiro de vida que, cara, sou muito feliz e grato de fazer parte. E a companhia está aberta, Van, a escutar esses projetos, a co-criar, enfim, como que você recebe isso lá dentro? Muito. Antes da Danone, eu estava em startup, né? Então, eu fiquei 3 anos numa startup, onde ou eu co-criava com os meus parceiros influenciadores, ou não existia, eu não tinha braço para fazer tudo que a gente precisava fazer. E ali, em algo que começou talvez por eu não ter o braço, foi para, caraca, isso é muito legal. Virou estratégia. Então, hoje é super aberto. Então, além de escutar os nossos creators, a gente também, eu tenho, né, uma agenda que eu reservo horários para realmente escutar propostas de parceiros que tenham algo novo a trazer. Perfeito. E o que você pode contar de novidades de EOPRO aí, segundo semestre, o ano que vem? O que pode? Todo mundo desliga o celular. O que podemos ter de esperar? Seja de sabores novos, de campanhas? Bom, acho que chegando agora nas prateleiras, vocês vão notar que a gente está de cara nova. Então, mudamos todas as embalagens. Acho que, para destacar, de fato, o nosso principal benefício, que é fortalecer e recuperar os músculos. Então, a gente precisa fortalecer a educação do brasileiro em relação ao porquê consumir proteína. Então, essa mudança de embalagem, ela vem muito ligada a isso. Conto. A gente vai ter agora, daqui 2 semanas, né? 29 de agosto, preparem-se, a gente vai fazer uma mega experiência de marca, uma corrida pouco vista no Brasil, onde a gente vai colocar muitos corredores à prova. A gente está preparando algo muito legal. Aqui em São Paulo, a gente vai transmitir pelas nossas redes, mas vai ser uma experiência de marca, assim. Eu estou esperando você lá, hein? Estou lá já, estou treinando para isso. Aos 21 quilômetros. Não, essa vai ser menos. Ainda, né? Não. Essa vai ser o menos. E acho que, fora isso, gente, acho que vocês podem esperar a gente trazer novidade. É uma categoria que move por novidade. Então, muitos lançamentos o ano que vem. E continuar aí focando em creators, em influenciadores e numa comunicação que realmente se conecte com o brasileiro.
Boa. Bom, nós já estouramos o tempo, mas dá tempo de fazer 2 perguntinhas? A turma aí pode? Está liberado? Bom, quem quer fazer alguma pergunta aqui para a Vanessa ou para o Fernando? A gente vai levar o microfone para vocês. Seu nome e sua pergunta. Ali, ó. Obrigada pelo horário também, gente, super produtivo. Meu nome é Paula, eu sou da Kenvue, outra empresa também multinacional. Hoje eu lidero a estratégia regional de Neutrogena, então para a América Latina inteira. E aí tem muita similaridade do que a gente estava falando, uma marca global com um time global super desenvolvido, super presente, ao mesmo tempo completamente americanizado. Então, equilibrar esse prato é um desafio enorme também para a gente. E aí uma dúvida, vocês têm hoje dentro de Iopro da plataforma, eu imagino que muitos brand guides de construção de marca, como a gente tem também, tem algum focado em influenciador? Tem. E como que vocês manejam isso? Porque é a mesma coisa que acaba acontecendo com a gente tem vários brand guides para diferentes alavancas de negócio e para influenciadores é uma delas. Então, a gente precisa sempre conduzir ali o balanço entre uma estratégia macro que já vem desse toolkit de execução, mas também como a gente culturaliza isso e tropicaliza no nosso caso. Eu ia falar uma coisa, mas assim, eu muitas vezes ignoro. Mas é um ótimo benchmark, porque às vezes a gente pode levar isso para dentro de casa. Eu estava aqui pensando, meu Deus, o que eu vou responder? Não filmem, né? Mas eu sou de uma escola que eu prefiro pedir desculpa do que pedir permissão. Então, no caso de influenciadores, eu ignoro. É um ótimo conselho. Mas daí você vai com o seu jeitinho, tá? Vamos. Se tudo der errado, você fala que foi ela que falou depois, viu? Vou procurar emprego lá na Danone. Tá certo. Mais uma pergunta. Quem quer fazer a pergunta? Mais uma. Gente, calma, um de cada vez, gente. Mais uma pergunta. Bom, gente, eu quero agradecer. Tem um relógio piscando aqui na tela que vocês não estão vendo, que a gente já passou 4 minutos e 35 do nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Van, obrigado por ter topado aí. Eu sei que sua agenda está super atribulada. Fê, obrigado por ser esse cara, que esse contrato de 6 anos dure por mais 6, mais 60, enfim, e que essa parceria continue. Um case de sucesso, vocês vão ouvir falar muito de Iopro com esse casting e esses embaixadores novos agora. Salva de palmas, Fernando Medeiros, Vanessa Giangiacomo. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, obrigado.